falou nos louvores, como também ele já falou, aleluia, nas orações. Eu quero que você abra a vossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 25, verso 24, onde Deus tem uma palavra. Hoje eu passei a tarde toda no monte pedindo Deus uma palavra, pedindo Deus, aleluia, que eu viesse trazer algo da parte dele para os irmãos, e Deus me deu essa palavra. Está escrito em Gênesis, capítulo 25, verso 24. Lemos a santa palavra do Senhor nessa noite assim, verso 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. O título desta mensagem é A Promessa de Deus Permanece. Nós conhecemos a história de Jacó. A Bíblia nos conta que Isaac naquele tempo ele estava velho. A esposa de Isaac, ela estava grávida, ela ia dar uma luz. E todos nós sabemos que a luz eram gêmeos, eram filhos gêmeos que iam ter. E então a Bíblia nos conta que verdadeiramente chegando o tempo dela dar a luz, Esaú nasceu primeiro. E Jacó saiu seguro no calcanhar dele. Eu quero que você nessa noite venha entender como o maligno entra na família, como o diabo vem entrar na família se nós não vigiarmos. E a Bíblia então nos conta que então nasceram. Esaú era ruivo. O nome Esaú quer dizer homem peludo. Esaú era ruivo e Esaú trabalhava bem. Esaú sabia caçar. O pai de Esaú, Isaac, amava mais Esaú do que Jacó. A mãe de Jacó amava mais Jacó do que Esaú. E a mãe de Jacó, de Esaú, não queria que verdadeiramente Esaú fosse o primogênito, que Esaú fosse o escolhido de Deus. O diabo já começa a entrar na vida, na família de Isaac, porque Isaac era profeta, mas Isaac estava velho, e Isaac agora, aleluia, ele não tinha mais a visão. E o que acontece? O interessante, aleluia, que mesmo assim, Deus permitiu que tudo acontecesse. Tudo que na nossa vida acontece é permissão de Deus. Às vezes nós não queremos passar por situações difíceis. Às vezes nós não queremos que um ente querido fique, aleluia, enfermo. Às vezes nós não queremos que nós mesmos passamos por situações constrangedoras. Mas tudo é permissão de Deus, para que quando eu e você nós passarmos, nós viemos testemunhar a nossa fé. Aleluia, nós viemos dizer que santo é o Senhor Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia então nos conta que ali a mãe de Jacó, ela vai ouvir a conversa de Isaac, o seu esposo. E ouvindo a conversa então, ela diz para Jacó: Jacó, o seu pai vai abençoar Esaú. E eu quero que você, Jacó, vá lá, veste-se, aleluia, com as vestes que eu vou te dar. Um plano traiçoeiro, um plano do inimigo, para poder acabar, aleluia, com a vida de Esaú. Esaú então vai caçar. Esaú sai para poder caçar, porque Esaú era bom caçador. E a Bíblia então nos conta que quando, aleluia, ele estava caçando, preocupado como pegar um animal, Jacó veste de uma roupa. O seu pai estava velho, o seu pai não ia perceber, mas Deus lá de cima, ele via tudo, porque a Bíblia diz, aleluia, os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Aleluia. Nós não podemos esconder nada de Deus. E verdadeiramente ele vela para cumprir a sua palavra. Aleluia. E nós vemos na Bíblia Sagrada que então chegou aquele homem, Jacó, diante do pai dele. E ali ele disfarçado, aleluia, ele estava com medo de ser descoberto. Quando nós fazemos alguma coisa errada que não é da parte de Deus, nós também ficamos com medo de alguém poder descobrir, com medo, aleluia, de alguma coisa estar errada. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade nos libertará. Aleluia. E essa verdade está escrita em João 8,32. Porque Jesus, ele é a verdade e a vida. Aleluia, Jesus. E a Bíblia então nos conta que ele chegando diante dele, aleluia, é interessante essa parte, que quando ele chegou perto, disse Isaac: mas a voz é de Jacó, mas o corpo é de Esaú. E ali ele conseguiu enganar, aleluia,
Mas o título da mensagem, a promessa de Deus permanece na minha vida e na sua vida. Aleluia. A promessa de Deus vai permanecer para sempre na minha vida e na sua vida. Nós podemos errar, nós podemos falhar uns com os outros. Aleluia, mas sabemos que Deus, Ele nos perdoa. O único que Ele não perdoou foi Satanás, porque Satanás pegou num corpo glorioso. E a Bíblia então nos conta que depois disso tudo ter acontecido, o Pai então abençoou e disse para ele que das gorduras dos campos iam ser dele. Disse para ele que todos iriam se prostrar diante dele. Disse, aleluias, que ele tinha que ir até Canaã. Esaú já vinha fazendo dor de cabeça no Isaac. Esaú, aleluias, ele pegou uma mulher cananeia. E não era para casar com cananéias, porque nos olhos de Isaac, verdadeiramente, as cananeias, aleluias, não era bem diante dos olhos dele. E então disse Isaac para Jacó: eu quero que você vá até a casa de Labão, e ali você pega uma primogênita e casa com ela. E a Bíblia nos conta que então partiu Jacó na caminhada. E quando eu e você nós partimos também na caminhada, meu irmão, é muito difícil. Às vezes nós choramos, às vezes ficamos, mas Deus, por que não acontece? Mas Deus, era para ser meu, era para ser minha, Senhor, mas o milagre não veio para mim. Mas Deus tem um plano para tudo e tem um propósito para tudo. E a Bíblia então nos conta que ela vai Jacó caminhando. Saiu um capataz, o cunhado de Esaú saiu e falou: você vai deixar ele embora assim? Você vai deixar ele levar a primogenitura assim? Aleluia. E é interessante que ele não roubou de Esaú a sua primogenitura. Não, ele comprou, barato, mas comprou. Estava ali, ele com fome, tinha chegado. E disse Jacó para ele: olha, se você me vender a primogenitura, eu te dou o guisado para você. E aí então ele com fome, porque Esaú era um homem brincalhão, era um homem cheio de graças. Aleluia. Mas Jacó já era um homem sério. Jacó falava com a certeza daquilo que ele queria. Aleluia. E então ele vendeu a primogenitura. E agora Jacó foi embora, mas verdadeiramente o cunhado dele foi atrás. Jacó lhe tinha levado, aleluia, muitas comidas no caminho. Mas chegou no deserto, ele avistou um homem que vinha de longe. Ele pensou: vem Esaú atrás para poder me matar. Porque a Bíblia nos diz que Esaú disse: vou respeitar pelo luto do meu pai, e depois eu acabarei com a vida do meu irmão Jacó. E a Bíblia então nos conta que quando ele avista, ele começa a correr. Eu conjecturo que o jumento e os camelos não conseguiram andar rápido. O jumento então fica parado. Aleluias. E quando está indo, eu conjecturo que lá era um deserto. E naquele deserto tinha muitas, aleluias, a altura era muito alta. E ali caiu-se o jumento, caiu-se tudo e perdeu tudo. Mas a Bíblia nos conta que os olhos de Deus estão sobre os fiéis. Deus, ele só está calado. Deus, ele só está observando a caminhada de Jacó. A Bíblia nos conta no capítulo mais na frente que então Jacó, ele deita. E Jacó deitado, ele começa a ter um sonho. E a Bíblia nos conta que então apareceu uma escada do alto do céu a ter direção a Jacó, aonde viu um anjo que ele via e subia e dizia para Jacó: olha Jacó, eu serei contigo assim como foi com teu pai. Olha Jacó, aleluia, eu vou estar contigo e você vai se cumprir. Durante que eu estiver contigo, irá se cumprir tudo aquilo que eu disser. Ei, nessa noite também Deus diz para mim e para você que Ele é comigo, Ele é com você, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele disse um dia. Você não veio aqui por acaso, você não veio aqui para poder ficar sentado, não. Você veio aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Você veio aqui porque Deus, aleluia, conhece o seu coração. Você veio aqui porque você tem um ente querido. E aqui você sentado ouvindo a mensagem de Deus, você está pedindo a Deus para ir de encontro a esse ente querido, para restaurar a vida, para poder tirar lá de fora. A Bíblia diz, aleluia, a promessa de Deus, ela permanece na nossa vida. Bastamos nós darmos lugar para o Senhor agir na nossa vida. Bastamos nós nos colocarmos em direção de Deus e chamar a atenção de Deus. Jacó então ele levanta, e Jacó ele pega uma pedra, e naquela pedra ele faz um altar. Senhor, tudo que o Senhor me der, eu serei fiel a Ti. Devolverei o Senhor dízimo, devolverei o Senhor tudo quanto o Senhor me der. Jacó então vai até Labão. Labão era um homem que não conhecia Deus. Labão era um homem que adorava imagem e escultura. Labão era um homem ganancioso como Jacó. Já visto que o nome Jacó quer dizer trapaceiro, malvado, invejoso. Aleluia. E então Jacó chega também um profeta lá e diz para Labão:
Labão, hoje mesmo vai chegar um homem aqui, e esse homem, quando chegar, a história será mudada. Aleluia. Labão não acredita, porque quando vê Jacó naquela situação, Jacó estava todo arrasado, mas antes disso Jacó encontrou com Raquel. Jacó, ele amou Raquel, logo foi amor à primeira vista, quando ele viu Raquel ali naquele poço. Aleluia. Jacó orando para Raquel, ele então dá logo um beijo nela, e Jacó conversando com Raquel, e levaram até ele. Eu conjecturo que então Jacó, o coração dele bateu forte, mas Jacó agora ele esqueceu, irmão, do que ele fez lá atrás. Jacó agora ele esqueceu que ele foi trapaceou o seu irmão lá atrás. Jacó agora ele queria, aleluia, somente a mão de Raquel. E a Bíblia então nos conta que lá vai Jacó. E Jacó, quando ele chega perto do pai, ele desmaia. E Labão, orando para ele, disse assim: esse aí que você disse que vinha para poder melhorar a nossa vida, um farrapado, morto de fome. Aleluia, porque tem muitas pessoas que olham a aparência. Talvez, meu irmão, aqui, talvez lá fora existem pessoas que Deus usa o dobro, aleluia, mas não tem a oportunidade, não tem a coragem para poder vir na frente, para poder dizer. E quando tem, diz: eu não sei falar de Deus, eu não sei pregar a palavra do Senhor. Mas está escrito em Timóteo que Deus não deu um espírito de medo. Já visto aqui o pastor que ele já disse nessa noite que nós crentes, nós sentimos a alegria, que nós crentes, aleluia, por mais seja difícil a nossa vida lá fora, por mais seja difícil a perseguição, nós somos mais que vencedores. Aleluia, maior é aquele que está glória comigo, a Deus. maior é aquele que está contigo do que aquele que há no mundo. Glória a E Deus. já visto, meu irmão, que nós temos que perseverar. Se você quer algo da parte de Deus, é com choro, é com gemido mesmo que você vai ter. Aleluia. Deus não vai te dar nada de mão fechada. Tem o choro e o gemido, porque Ana chorava ali no altar de Deus. Se você quer algo da parte de Deus, tem o choro, tem o gemido, mas Deus te concede. Então Jacó começa a trabalhar, Jacó amando Raquel. Mas aí, naquele grande dia, ele vai conversar com Labão. E Labão, conversando com ele, eu conjecturo, numa mesa sentado, e ali conversando diz: o que você quer? O que você quer, Jacó? Você está trabalhando aqui, você é sangue do meu sangue, então é preciso que você vá lá, tome um banho. Mas o que você quer mesmo? E Jacó vai dizer para ele: eu quero a mão de Raquel, eu amo Raquel. Aleluias. Mas Labão, com aleluia, a ira do coração, com a trapaçaria dele, ele coloca no seu coração e diz: muito bem, pois bem, você vai trabalhar 7 anos, 7 anos pela mão dela. E Jacó disse: trabalharei, porque o amor lança fora todo medo. Aleluia, glória a Quando Deus. nós amamos, aleluia, verdadeiramente, Glória a não tem Deus, barreiras que aleluia. impedem. Glória a Pode demorar, mas a bênção vem. Aleluia. Pode passar céu e terra, mas a palavra de Deus diz que não hão de passar. Verdade. E então Jacó, ele começa a trabalhar. Só que Deus era com Jacó. Deus já tinha dado para Jacó. E Jacó, então, tudo que ele fazia, ele prosperava. Labão olhava e dizia: mas nossa, esse homem abençoado, ele não pode ir embora. Labão então chama os irmãos de Jacó, chama os irmãos de, aleluia, Raquel. E ali disse: olha, nós vamos embriagar ele, nós vamos dar ele vinho no dia do casamento. E no dia do casamento, verdadeiramente, nós vamos colocar Léia. Léia vai deitar com ele, e ele vai estar casado. E fizeram isso. Jacó então ele entra dentro do quarto. O quarto eu conjecturo que estava escuro, pois se tivesse claro ele ia ver que era Léia. Léia era uma mulher feia, Léia não era formosa. Ele avistou Raquel, porque Raquel era boa de aparência, Raquel era linda. E então o que acontece? Ele entra ali na casa, ele entra dentro do quarto, faz amor com Léia. E no outro dia, quando ele olha, não é, ele diz: mas eu te chamei o nome todo de Raquel e você não falou nada comigo. Mas já era um plano, porque o pai, aleluia, Labão disse: olha, se você disser, eu expulso vocês duas daqui de casa, e vocês duas vão embora para o deserto. Então elas tiveram que fazer tudo. Às vezes, meu irmão, tem situação na nossa vida, aleluia, que não tem escolha para nós. Verdade. Nós temos que provar que existe um Deus e está conosco. Aleluia. Tem uma bênção, você, aleluia, quer a bênção, e tem outra que você precisa. Jacó, ele queria Raquel, ele não precisava de Raquel. Jacó precisava de Léia. Léia, aleluia, ela dava filho. E já visto que mais à frente Léia começou a ter filho. Ela teve o primeiro, colocou o nome de Rúben. E mais à frente a Bíblia nos conta que Léia, ela tem outro filho, colocou o nome de Levi.
Depois ela teve outro filho, colocou o nome de Judá. E quando eu falo Judá, me faz lembrar do homem, leão da tribo de Judá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ou seja, Leia era uma mulher na qual verdadeiramente, aleluia, nós somos da descendência de Leia. Aleluia. É a bênção que ele precisava, mas ele não queria. Ele queria Raquel. Aleluia. E a Bíblia então nos conta que ele fica furioso, ele senta na cama. E ali sentado na cama ele começa a pensar consigo mesmo. Porque a pior coisa que existe, meu irmão e minha irmã, é quando a consciência nossa está pesada. É quando a alma está sofrendo. É quando a alma sofre. Ele sofreu porque ele pensou consigo mesmo: nossa, eu enganei meu irmão Esaú, e agora fui enganado aqui também. A Bíblia então nos conta que ele levanta e vai ter de encontro com Labão. E chegando lá ele começa a brigar com Labão. Os irmãos entram no meio, aleluia, mas eu conjecturo que ele diz: não quero que ninguém entre no meio, eu quero saber por que você fez isso comigo, você me enganou, você veio prosperando, aleluia, e agora eu vou ter que fazer o quê? E ele naquela briga, e naquela discussão, a Bíblia então nos conta que Labão disse para ele: trabalhar para mim 10 anos e Raquel é sua. Ele amava Raquel, mas não amava Leia. E o interessante nessa mensagem é que Raquel, aleluia, ela era invejosa. Raquel, aleluia, era uma mulher na qual ela tinha inveja de Leia, porque Jacó não amava Leia. Jacó, aleluia, ele amava Raquel. E Jacó menosprezava Leia, dizendo: você é feia, você é chata. Eu conjecturo, a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar, dizendo: você é feia, você não gosta de você, sai daqui, sai de perto de mim. Deus fecha a madre de Raquel. Mas Jacó trabalha 7 anos, mais 7 anos de peleja, mas 7 anos, aleluia, sendo enganado, porque Labão não parou de enganar ele. Labão continuou enganando ele. E a Bíblia então nos conta, meu irmão, aleluia, que então Jacó, agora nesse momento, ele já está a meio caminho, lembrando do seu irmão. Se passaram 20 anos, eles trabalhando ali para Labão. Jacó agora é um homem abençoado, era um homem próspero agora. E Deus, aleluia, a promessa de Deus permanece na minha vida e na sua vida. A promessa de Deus vai permanecer até o dia em que eu e você nós deixarmos que essa promessa permaneça. Aleluia. Já vista como foi lido aqui, aquela mulher, aquela viúva, ela tinha um único filho, e quando perguntavam a ela como está o seu filho, ela dizia: está tudo bem, vai tudo bem na minha vida. Muitas das vezes você, irmão, vem aqui na frente e canta o louvor, mas talvez você está arrasado por dentro, o teu coração está doendo. Só Deus conhece a sua alma, só Deus sabe o problema, a dificuldade na sua vida. Aleluia, mas você não nega de adorar Ele, você adora Ele no Espírito e em verdade. Você diz: eu vou vencer. Essa causa, Jesus, eu coloquei nas tuas mãos. Eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando o apóstolo Paulo ele diz isso, o apóstolo Paulo tinha tomado 40 chibatadas, mas ele estava vivo e disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Não pense, meu irmão, que você veio e vai voltar da mesma forma que você entrou por essas portas. Não. Há uma surpresa de Deus. Deus está nesse lugar para poder fazer tudo aquilo que você pedir. Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Adoradores dele. Aleluia. Deus não quer que nós viemos ter intriga no coração. Deus não quer que nós viemos ter divisão na casa dele. Mas Deus, ele quer que nós sejamos unidos. Pois a Bíblia diz: seria bom que os irmãos vivessem em união. E quando nós estamos em união, aleluia, pode levantar o demônio, pode levantar o inferno inteiro. Aleluia. E nós venceremos nele no nome de Jesus. Glória a Deus. Porque Deus, ele nos deu autoridade. Expulsará demônios, aleluia, no meu nome. Curarás os enfermos no meu nome. Jesus te deu autoridade. Você é vencedor. Então, aleluia, dá glória a Deus para o Senhor. Glória a Deus. Porque Satanás, ele não pode com a sua vida. Satanás, ele não pode tentar na sua vida. Ainda que ele tente, ele já é um derrotado. E a Bíblia então nos conta que Jacó, então ele vai conversar com Labão. E chegando ali, ele diz para Labão: Labão, agora eu vou embora. Eu não quero mais participar mais disso. Você só me enganou o tempo todo. Eu trabalhei 20 anos. E a Bíblia então que ele vai. Ele pega Raquel então, aleluia, ela dá um filho, dá uma concubina chamada Bila para ter filho com Jacó. Jacó então, ali ele fica à noite, tem um filho. Mas Deus abriu a madre de Jacó. Todos nós conhecemos a história desse homem. O nome dele se chama José do Egito. Então nasceu José. E a Bíblia então nos conta que depois que nasceram José, Jacó pegou a sua família e foi embora. Mas Jacó, aleluia, ele tinha um problema. A Bíblia diz que nós temos um ditado: onde o ferro vai, leva o ferrugem. Aonde a tartaruga vai, leva o seu casco. Aleluia. Como o pastor disse aqui várias vezes,